Olá pessoal, vamos continuar estudando variáveis aleatórias, agora falando especificamente das variáveis aleatórias discretas. E vamos começar com um exemplo. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas, então eu tenho uma urna com 5 bolas, e suponha que sejam sorteadas 2 bolas ao acaso, sem reposição. E considere ainda a variável aleatória dada pelo número de bolas vermelhas obtidas. Então esse x maiúsculo é a minha variável aleatória e aqui eu estou definindo ela claramente. Das aulas de probabilidade, a gente aprendeu a construir essa árvore. E olhando para a parte superior dessa figura, dado que deu uma bola branca na primeira extração, a probabilidade de sair outra branca seria 1/4, porque agora a gente só tem uma bola branca, e 3/4 para sair bola vermelha, porque continua tendo as 3 bolas vermelhas iniciais. Então, a partir dessa árvore, a gente consegue construir essa tabela com os resultados, em que BB significa bola branca na primeira extração e bola branca na segunda, BV, branca na primeira, vermelha na segunda e assim por diante. A segunda coluna refere-se às probabilidades destes resultados que a gente viu. E essa última coluna é a mais importante para a gente agora. Ela tem 0, 1 e 2 e ela refere-se a exatamente o número de bolas vermelhas, que é a minha variável x. Então 0 é quando eu tenho 0 bolas vermelhas, ou seja, saiu bola branca na primeira extração e branca na segunda. 1 é quando saiu bola branca na primeira extração e vermelha na segunda, ou o inverso. E 2 é quando saiu 2 bolas vermelhas. Sendo assim, eu posso definir algumas probabilidades. Por exemplo, P0, que significa a probabilidade da minha variável aleatória x ser igual a 0. Isso ocorre quando eu extraio 2 bolas brancas, com probabilidade, nesse caso, de 1/10. P de x igual a 1 ocorre em 2 situações. Quando eu tenho bola branca, depois vermelha, ou quando sai uma bola vermelha, depois branca. Então eu tenho essas 2 probabilidades, somando dá 6/10. E P2 é probabilidade da variável aleatória x assumir o valor 2 e ocorre quando eu tenho 2 bolas vermelhas, com probabilidade 3/10 nesse caso. Sendo assim, eu posso resumir essas probabilidades através dessa tabela na esquerda, em que eu tenho todos os valores possíveis da minha variável aleatória x associado às suas probabilidades. Ou seja, o que a gente tem aqui é a distribuição de probabilidade da minha variável aleatória x. 2 observações muito importantes. Variáveis aleatórias são definidas por letras maiúsculas. Por exemplo, número de peças defeituosas em uma linha de produção, tempo de espera em uma fila. Veja, tudo letra maiúscula, x e t. Por outro lado, as letras minúsculas, elas são designadas para representar os possíveis valores que essa variável aleatória pode assumir. Nesse caso de x, seria x igual a 0, 1, 2, etc. No caso do tempo de espera, seria, por exemplo, t pertencente aos reais positivo. Então, é bastante importante fazer esta distinção para ficar muito claro quando estivermos trabalhando com probabilidades de variáveis aleatórias no futuro. Então, em resumo, P de x igual a x indica a probabilidade da variável aleatória x assumir o valor x, ou simplesmente esse P minúsculo com um x minúsculo. São essas 2 representações para a minha probabilidade da variável aleatória x. Vamos ver um segundo exemplo. Considere o lançamento de uma moeda 2 vezes e defina a seguinte variável aleatória: número de caras obtidas nos 2 lançamentos. Novamente, eu consigo construir a minha árvore, que é dada dessa forma. Nesse caso, a probabilidade de cara é igual a de coroa, que é igual a meio, e os lançamentos são independentes.
A partir dessa árvore, eu consigo representar, através dessa tabela, os possíveis resultados e as probabilidades associadas a cada resultado. E na última coluna, a gente tem a minha variável aleatória y, que assume valores 2, 1 ou 0. 2 é quando sai cara no primeiro lançamento e cara no segundo, e assim por diante. E agora, olha que legal, a gente tem a minha variável aleatória com os possíveis valores que ela pode assumir e as probabilidades associadas a esses valores. A partir daí, então, podemos construir a minha distribuição de probabilidade. Então, esquematicamente, para a gente chegar nessa distribuição de probabilidade, olha o que a gente faz. A gente tem o nosso espaço amostral, que nesse caso tem 4 elementos: cara-cara, cara-coroa, coroa-cara e coroa-coroa. A partir desse espaço amostral, a gente está associando cada evento a um número, que nesse caso é esse yzinho igual a 0, 1 ou 2. Esse é o primeiro passo para definir a minha variável aleatória. Então, a definição de uma variável aleatória discreta é exatamente essa. É uma função que é definida no meu espaço amostral ômega e com valores no conjunto enumerável de pontos da reta. É essa reta que está no meio aí. Então eu pego cada elemento do meu ômega e essa função associa um númerozinho, que é esse x1, x2, x3 ou x4 nesse caso. E a partir desses valores eu sou capaz de definir as probabilidades associadas a cada um deles. E quem faz isso é a minha função de probabilidade, que ela associa um valor x à sua probabilidade de ocorrência. Então é esse o processo formal para determinar a distribuição de uma variável aleatória. São 2 passos. Vamos ver um terceiro exemplo. Considere o lançamento de um dado de 6 faces e defina a seguinte variável aleatória y como sendo o valor observado nesse lançamento. O primeiro passo que a gente faz é definir quais são os possíveis resultados do lançamento de um dado, e as probabilidades associadas é 1/6 para cada face. Então, a representação da distribuição de probabilidade dessa variável aleatória y é dado através desse gráfico, em que no eixo horizontal eu tenho todos os possíveis valores da minha variável aleatória y, e no eixo vertical as probabilidades associadas a cada um desses valores. Vamos ver mais um exemplo um pouquinho diferente. Suponha que o número de carros chegando em um posto de pedágio em 1 hora tenha a seguinte função de probabilidade: P de x igual a um x dado dessa forma. Veja que interessante, os x'inhos do lado direito são todos x minúsculo, porque são os valores observados da minha variável aleatória. E a partir deste enunciado, eu já sou capaz de definir a minha variável aleatória, que nesse caso é o número de carros que chegam em 1 hora. Então note que não necessariamente a gente vai ter a definição da variável aleatória explícita para a gente, mas no próprio enunciado a gente é capaz de extrair esta informação e depois fazer os cálculos que nos interessam. E nesse caso, o que a gente está interessado é a probabilidade de que cheguem exatamente 5 carros em 1 hora. O primeiro passo para responder essa questão é entender este texto e transformar ele em uma linguagem matemática. Então, o que está pedindo é uma probabilidade de que cheguem exatamente 5 carros. Como a minha variável aleatória x representa o número de carros, eu posso escrever essa frase através desse P de x igual a 5. E olha que legal, o x'inho meu agora, ele já é um número específico, o 5. Então basta substituir na minha função de probabilidade para encontrar essa probabilidade de interesse, que nesse caso é dado por essa fração, e o resultado é aproximadamente
4%. E agora o último exemplo, um pouquinho mais complicado. Suponha que a probabilidade de uma pessoa ter sangue do tipo O negativo seja 10%. A pergunta: qual a probabilidade do segundo doador a chegar ser do tipo O negativo? O que a gente está interessado é a probabilidade de x igual a 2, e nesse caso x é o número de pessoas que chegaram até aparecer o primeiro com O negativo. E isso acontece quando? Quando o primeiro indivíduo não é O negativo, e isso ocorre com probabilidade 9 sobre 10, e o segundo tem sangue O negativo, e isso ocorre com probabilidade 1 sobre 10. Mas eu poderia representar esse 9 sobre 10 de uma forma um pouquinho diferente, que seria 9 sobre 10 elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, não precisaria aparecer essa informação, mas vai ser útil para a gente em um futuro. E esse resultado é igual a 0,09. Agora, a segunda pergunta. A probabilidade do primeiro doador a chegar ser do tipo O negativo. Qual a probabilidade minha de interesse? É a probabilidade de x ser igual a 1. E quanto que isso vale? 1 sobre 10. Mas novamente eu vou escrever de uma forma um pouquinho diferente, colocando esta informação adicional. 9 sobre 10 elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. 9 sobre 10 elevado a 0 dá exatamente 1. Não precisaria aparecer esse termo na minha probabilidade. E isso dá 0,1. E por que eu fiz isso? Porque se meu interesse fosse encontrar a função de probabilidade associada a este fenômeno, eu já consigo imaginar como seria. Porque probabilidade de x igual a 2 é 9 sobre 10 elevado a 2 menos 1 vezes 1 sobre 10. P de x igual a 1 é 9 sobre 10 elevado a 1 menos 1 vezes 1 sobre 10. Sendo assim, a probabilidade de um x qualquer seria 9 sobre 10 elevado a x menos 1 vezes 1 sobre 10, para todo x pertencente aos naturais. Então a gente termina aqui essa primeira aula sobre variável aleatória discreta, em que a gente aprendeu a definição de variáveis aleatórias discretas, a função de probabilidade para esse caso discreto e vários exemplos que abordam esse conceito de diferentes maneiras.